Oi, pessoal, bem-vindo à nossa primeira aula. Vocês são do segundo ano do ensino médio, então eu tinha combinado com vocês lá nas primeiras aulas que a gente faria uma revisão do conteúdo do primeiro ano, tá? E essa parte aqui faz parte, sim, dessa revisão do conteúdo do primeiro ano. Então eu quero que vocês prestem muita atenção, porque ela é a base para a gente ver os conteúdos que estão por vir, que são bem mais complexos, tá? Então, por agora, a gente vai aprender sobre leis ponderais, Lavoisier, Prost e um pouquinho de Dalton, tá? E depois a gente vai fazer alguns exercícios. No finalzinho eu explico mais sobre as atividades que vocês têm para fazer lá no Google Sala de Aula. Então, boa aula! Bom, pessoal, então a gente vai começar leis ponderais falando sobre a lei da conservação de massas de Lavoisier. Lavoisier foi um cientista lá dos começos dos 1700 e ele foi o primeiro a descrever esse fato que é verdadeiro até hoje, tá? O que o Lavoisier disse? Que num sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Essa frase ficou bem conhecida depois como: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, o que isso quer dizer? Se vocês lembram lá do conteúdo lá do primeiro ano, o Dalton, que foi aquele cientista que começou a descrever como que os átomos se comportavam, como que as reações aconteciam, ele também percebeu isso. Ele percebeu que os elementos utilizados no início da reação, eles não sofrem uma transformação. Na verdade, eles se rearranjam em novas substâncias. Então, é exatamente isso que a gente está vendo aqui nesse slide, tá? Veja que o oxigênio com o hidrogênio não foi reinventado ou recriado, ele simplesmente se rearranjou numa outra molécula que é a água. Então, o Dalton foi o primeiro a perceber isso. E o Dalton comprovou também a teoria desse cara aqui, do Lavoisier, que dizia exatamente isso, que ele já tinha percebido que colocando 16 gramas de oxigênio e 2 gramas de hidrogênio, ou seja, 18 gramas no início da reação, eu vou formar exatos 18 gramas de água. Entendem? Gente, olha só, perceba como isso é óbvio. Imagina assim, eu vou usar aqui as minhas canetas para exemplificar para vocês. Vamos supor que essas canetas verdes representem uma substância. E essas outras canetas aqui representam outra substância, certo? Todas essas substâncias aqui, toda essa substância aqui formada por essas 4 canetas e essa outra substância formada por essas outras 4 canetas, reagem entre si. E quando elas reagem entre si, elas formam uma terceira substância, que a gente não sabe qual é. Vou misturar elas aqui e a gente vai falar que são essas outras substâncias aqui. Olha lá, misturei. Percebe que, apesar de serem combinações diferentes de cores, a quantidade de caneta é a mesma? Então, a massa que eu tinha antes de eu misturar essas canetas e a massa que eu tenho agora que elas estão misturadas é a mesma. Mas são substâncias diferentes, né? Porque, ó, eu misturei, eu tenho combinações de cores que não são as mesmas do começo. A lei da conservação de massa segue exatamente esse princípio. Isso foi construído por esses cientistas, pelo Dalton, pelo Lavoisier. O que eles perceberam? Que num ambiente fechado, então isso é muito importante vocês prestarem atenção, tem que ser um ambiente fechado, porque se houver formação de gases e esse ambiente não for fechado, a gente perde esses gases para o ambiente e não consegue medir eles, certo? Então, num ambiente fechado, se eu tenho a reação de 2 substâncias, a terceira e as outras substâncias formadas vão ter a mesma massa dos meus reagentes iniciais. Serão substâncias novas, mas com os mesmos elementos dos originais, simplesmente
rearranjados e realocados numa configuração nova. Deu para entender mais ou menos? É essa a lógica, tá? Vamos continuar? A lei das proporções constantes de Proust, tá? É mais uma das leis ponderais. As leis ponderais são essas leis que dizem como que os átomos se relacionam, como que as substâncias se relacionam numa reação química, tá? E o que que essa lei diz? Essa lei foi observada inicialmente pelo Proust, que é esse cientista aqui lá de 1790 e alguma coisa, e ele diz assim, que em uma reação química há uma relação fixa entre as massas das substâncias participantes. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que o que o Proust fez? Só um adendo, tá? Percebam que a gente está usando a palavra lei e não teoria? A lei, ela é diferente da teoria porque ela constata algo que está acontecendo, mas ela não diz exatamente por que acontece ou como acontece. Então, o Proust fez alguns experimentos e constatou, olha, a proporção entre hidrogênio, a massa, a proporção entre a massa de hidrogênio de oxigênio na água é sempre a mesma. Por que é sempre a mesma? Ele ainda não sabia. Que a fórmula da água era H2O, ele também não sabia. Então, isso é uma lei. A lei, né, as leis, elas são observadas e constatadas. As teorias, elas explicam por que algumas coisas acontecem e você consegue prever o que vai acontecer. Entende a diferença? Então, vamos lá. E essa lei aqui que a gente vai estudar, ela é a base do cálculo estequiométrico, que é o que vocês vão ver nas próximas aulas e praticamente até o fim do ano, tá? Então, o que o Proust fez? Ele pegava lá, não foi exatamente com água, foi com outros materiais, mas a água serve para a gente exemplificar. Em 100 gramas de água, ele conseguiu verificar que ele sempre tinha 11,11 gramas de hidrogênio, de gás hidrogênio, e 88,89 gramas de gás oxigênio, sempre, em 100 gramas. E aí, quando ele pegava 27 gramas, sempre que ele media 27 gramas de água,
ele tinha 3 gramas de hidrogênio e 24 de oxigênio. O mesmo para 18 gramas, o mesmo para 9 gramas. Então, o que ele percebeu? Que a proporção entre hidrogênio e oxigênio era constante. O que é uma proporção? Proporção é uma relação entre dois números. Então, nesse caso, ele percebeu, olhem aqui, ó, que a proporção entre a massa do gás hidrogênio, que hoje a gente sabe que é assim a fórmula, e a massa do gás oxigênio era sempre constante. Isso aqui é a abreviação para constante, tá? Era sempre constante. Vamos ver se é sempre constante mesmo? Então, como é que eu avalio isso? Lembra que eu falei que proporção é uma relação entre dois números ou duas grandezas? Aqui, relação entre a massa de hidrogênio e a massa de oxigênio. Então, para esse primeiro experimento aqui, 9 gramas de água. Ele diz que tem 1 grama de hidrogênio e 8 gramas de oxigênio. Então, 1 dividido por 8, quanto que dá? Podem fazer a conta aí. Dá 0,125. Então, isso quer dizer que em 18 gramas de água, essa proporção tem que ser a mesma. E será que é? Vamos ver. 2 dividido por 16 tem que dar esse mesmo número. Será que dá, ó, para esse experimento? Podem fazer aí. 2 dividido por 16, 0,125. E isso para toda e qualquer massa de água, independente de como a água foi obtida. Sempre eu vou ter exatamente a mesma proporção entre a massa de hidrogênio e a massa de oxigênio. E como que eu leio essa proporção, gente? Como assim, né? Como assim como eu leio? Quando eu vejo uma proporção como essa, eu digo assim, para cada 9 gramas de água, eu tenho sempre 1 grama de hidrogênio e 8 gramas de oxigênio. Esse daqui, por acaso, é a menor proporção possível. Então, eu digo que eu tenho uma proporção de 1 para 8 de hidrogênio para oxigênio. Então, se num exercício te fala, mas e se eu dobrar a quantidade de água? O que vai acontecer com a quantidade de hidrogênio e oxigênio? Dobra também, olha aqui, ó. 9 para 18 não está dobrando? Quantidade de hidrogênio, dobrou. Quantidade de oxigênio, dobrou também. Certo? Facinho até aqui, né? Então, vamos continuar. Agora, pessoal, a gente vai ter uma sequência de exercícios que eu quero que vocês tentem fazer, tá? Então, o primeiro exercício, leiam, pensem sobre isso e me respondam aqui nos comentários o que vocês colocaram como resposta, tá? Eu vou dar 2 minutos para cada um dos exercícios e ao final eu dou as respostas, tá bom? Vai lá, boa sorte!
E aí, gente, conseguiram? Conseguiram fazer? Como que vocês pensaram? Vamos pensar aqui a solução? Então, ó, o que diz a lei da conservação de massas? Quando uma reação química é realizada em ambiente fechado, a massa do produto é igual à massa dos reagentes, certo? Mas o que esse exercício está falando para a gente não é exatamente isso, né? Então, a reação do exercício está acontecendo em ambiente fechado? Primeiro a gente tem que entender a reação. Ó, o ferro, quando ele oxida, ele forma ferro sólido, mas ele usa oxigênio gasoso. Então, se esse ambiente não está fechado, como que eu vou medir a quantidade de oxigênio gasoso que foi utilizada para oxidar o ferro, né? Então, percebe que se o ambiente não é fechado, eu não tenho como garantir que a reação realmente preservou a massa. A mesma coisa quando eu queimo um palito de fósforo. Além de eu consumir oxigênio, eu produzo um outro gás, que é o dióxido de enxofre. Então, sem ser um ambiente fechado, eu não consigo mostrar a preservação das massas. Então, ele pergunta, essas observações violam a lei da conservação de massas? Na verdade, não, porque elas não estão acontecendo num ambiente fechado. A lei da conservação de massas é verdadeira, mas para ser verificada, ela precisa estar ocorrendo dentro de um ambiente fechado, certo? Vamos fazer mais um exercício? Bora lá para o próximo. Vamos lá. Em 1789, o químico francês Antoine Lavoisier publicou um trabalho no qual demonstrava que a massa total de uma combustão permanecia constante. Por exemplo, na queima do gás hidrogênio, seria possível verificar que, se 2 gramas de hidrogênio reagisse com 16 gramas de oxigênio, eu teria 18 gramas de água. Em 1800, o também francês Joseph Proust observou experimentalmente que essa proporção, 2, 16, 18, eram constantes para essa reação, quaisquer que fossem as massas utilizadas. Exatamente o que a gente viu até aqui, né? Lei da conservação de massas de Lavoisier e lei das proporções constantes de Proust. Sendo assim, encontre os valores de x e y. E aí, o que esse exercício faz, gente? Ele pega... Deixa eu mudar a cor aqui. O que ele faz? Olha só. Então, eu sei que 2 gramas de hidrogênio sempre vão consumir 16 gramas de oxigênio para produzir 18 gramas de água.
Então, o que ele quer que você perceba? Se eu dobrar a quantidade de hidrogênio, o que vai acontecer com os demais reagentes? Então, olha só, se a proporção é sempre constante, se eu dobro a quantidade de hidrogênio, obrigatoriamente a quantidade de oxigênio e de água vão dobrar também, certo? Então, muito simples. Se x é igual a 16 vezes 2, então x vai ser 32 gramas e y igual a 36 gramas. Certo, pessoal? Se tiverem dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários, tá bom? Pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Agora eu quero que vocês vão lá para o Google Sala de Aula. Lá vocês vão ter na atividade de leis espontáneas, vocês vão ter uma atividade para fazer no caderno, tá? É um exercício para vocês fazerem no caderno. E eu quero que vocês tirem foto da resolução do exercício e anexem na atividade para eu corrigir, tá? E eu quero que. E tem depois uma listinha, um formulário do Google para responder online que vocês têm que responder também, tá bom? Não esqueça de deixar nome, número e série aqui embaixo, porque é assim que eu vou dar presença para vocês. E a participação e nota de atividade é lá no Google Sala de Aula, tá bom? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida eu estou aqui à disposição e até a próxima aula. Tchau!